Queridos irmãos, queridas irmãs, agora nós vamos dar sequência no vídeo 439. E também na questão 379, onde o tema agora, nós vamos tratar do tema a infância, né? E depois o próximo tema será simpatia e antipatias terrenas. Depois o outro, esquecimento do passado. E vemos que são temas maravilhosos. Então, o tema agora é a infância, que é na questão 379. A pergunta é tão desenvolvido quanto o de um adulto o espírito que anima o corpo de uma criança. Primeiramente, nós temos que mudar isso aqui. Olha só para você ver. Não seria o espírito que anima o corpo de uma criança, e sim a alma que anima o corpo de uma criança. Allan Kardec foi nos ensinar isso agora. Onde ele estiver, ele que ature esse alienado aqui falando. Porque, veja bem, é tão desenvolvido quanto o de um adulto o espírito que anima o corpo de uma criança. Ora, se ele anima o corpo de uma criança, significa que ele se encontra reencarnado. E se ele se encontra reencarnado, o termo não é espírito, é alma. Então, é tão desenvolvido quanto o de um adulto a alma que anima o corpo de uma criança, né? Isso é relativo. E também é complexo. Você entendeu? Porque, olha só para você ver a resposta e depois nós vamos partir para o diálogo. Os bons espíritos respondem assim: pode até ser mais, entendeu? Pode até ser mais desenvolvido, né? Esse espírito, por exemplo, o seu filhinho ou a sua filhinha, de 2, 3, 4 aninhos, pode ser um espírito até muito mais desenvolvido que você. Muito mais evoluído em todos os sentidos, tanto moral quanto intelectual. Você entendeu? Pode ser. Agora olha só para você ver. Se mais progrediu, se ele ou se ela, aí no corpinho da criança, do seu filho, se ele mais progrediu. Apenas a imperfeição dos órgãos infantis o impede de se manifestar, obra de conformidade com o instrumento de que dispõe. Então, nós temos que entender que se o espírito, ou melhor, se a alma do seu filho ou da sua filha
que você tem em casa, nessa tenra idade, se ele mais progrediu que isso, por que eu disse no início? Isso é relativo. Por que é relativo? Porque não há como nem você, nem seu filho ou sua filha, e nem eu, não há como ninguém saber quem é mais evoluído, a não ser os arquitetos siderais, nosso Senhor Jesus Cristo e Deus. Só que isso é de menos importância a esses seres. É de menos importância. Como nós aqui na Terra, nós damos muita importância a nomes. Ah, é da família tal. Oh, é da família tal. Ih, que lá não vale nada. Então nós damos importância a nomes. Nós damos importância à aparência. Então, é tão desenvolvido quanto o de um adulto, a alma que anima o corpo de uma criança, né? Pode até ser mais evoluída, mais desenvolvida do que a alma dos pais, se ele mais progrediu, se ele mais evoluiu, se ele mais trabalhou na seara do mestre, na seara de Deus, se ele foi obediente, resignado, se ele optou pelo expurgo do orgulho, do egoísmo, da aceitação, se ele renunciou à porta larga, se ele absteve-se de tudo que não presta. É óbvio que se ele mais progrediu. Agora, olha a inteligência dos bons espíritos. Se ele mais progrediu. Porque se eles dissessem assim, mais ou menos assim, se ele é mais antigo que a alma dos seus pais, aí já estaria errado. Porque nem sempre pelo fato de ser mais antigo, ter sido criado muito mais antes, significa que o indivíduo é mais evoluído. Por quê? Porque esse fato não está relacionado na antiguidade do período de sua criação. Vamos assim dizer, só para você ter uma análise, para você entender uma questão. Vamos supor que eu fui criado há 30 milhões de anos atrás. Pensamento, só para a gente analisar. E você foi criado há 10 milhões de anos atrás. Mas eu permaneci 20 milhões de anos na sombra, descansando. Então, adiantou eu ter sido criado 30 anos atrás? Sendo que eu permaneci 20 milhões de anos à sombra? E você que foi criado 10 milhões de anos atrás e que mais progrediu e que mais trabalhou,
mais evoluído você se apresenta. Agora, esse processo também é relativo. Cada caso é um caso. Porque nós sabemos que, olha só para você ver, ao mesmo tempo que nós vamos até a frente, nós voltamos, depois nós retornamos novamente. Porque cada caso é um caso. Porque no conceito da providência divina, esse tempo que nós cronometramos aqui na Terra, ele não existe. Ele não existe. Então, vamos assim dizer que nosso Senhor Jesus Cristo, ele é um ser muito mais antigo que nós, sem questão de dúvida. Mas progrediu, trabalhou, se esforçou e batalhou em todo sentido. Como tem outros seres que nós não temos nem condições de avaliar o tempo, porque o tempo na providência divina não é contado como aqui na Terra. Então, se mais progrediu apenas a imperfeição dos órgãos infantis o impede de se manifestar. Então, é lógico que o espírito de uma criança de 2, 3, 4, 5 anos, vamos pensar assim, ele pode ser muito mais evoluído, 1000 vezes mais evoluído que um ser humano, um adulto. Mas pelo fato daquele espírito encontrar-se naquele corpinho frágil, né? Onde tudo é limitado. Se para nós já é limitado, imagina para eles. Mais ainda. A contar-se que 99% dos adultos não dão atenção ao que as crianças comentam. E quando dão atenção, debocha das crianças, ignorando-as, mal sabendo que ali encontra-se um espírito evoluído tentando passar adiante o conhecimento que detém, que possui. Então, os órgãos físicos limitados dificulta e por isso, né, o sistema neurológico da criança não ajuda, o sistema endócrino, ela não tem força física suficiente como um adulto, as cordas vocais, a visão, mas isso não significa que ela, né, não seja capacitada. Se ela mais progrediu, apenas a imperfeição dos órgãos infantis a impede de se manifestar. Obra de conformidade com o instrumento de que dispõe. Entendeu? Então, ela se apresenta de acordo, entendeu? De conformidade com o instrumento que dispõe. Quer dizer, mesmo ali naquele corpinho frágil, né? Fraquinho, tem crianças que conseguem demonstrar uma inteligência tão grande que deixa muitos adultos pasmos. O carisma daquelas crianças, elas
irradia de uma forma tamanha que contagia e contamina todos que estão à sua volta. Aquele carisma, aquela forma de se comportar, entendeu? Elas agem como, vamos assim dizer, se você consegue tocar uma música no violão com todas as cordas bem afinadas, elas conseguem tocar uma música, elas conseguem tocar a mesma música com o violão com uma corda só. E agrada muito mais a plateia do que você com o violão com todas as cordas. Isso é simbólico. Isso é psicologia. O que eu quero dizer, ou melhor, o que nós queremos dizer, é que as crianças, elas obram de conformidade com o instrumento que dispõe. Então, o que elas dispõem? É o intelecto, é a moral, é a evolução, é aquele carisma. Então elas conversam de uma forma que nos contagia. Elas nos levam a pensar, meu Deus, mas que criança dócil, que criança educada. Onde foi que essa criança aprendeu tudo isso? Onde foi? Enquanto muitos adultos são alienados como eu. Falta aquela educação, falta aquele respeito, falta carisma. E elas não. Elas já nascem com aquele carisma. Elas nascem já com aquela ferramenta. Você bate os olhos naquela criancinha e você já se apaixona por ela. Meu Deus, é aquele carisma dela, é aquela energia, né? Elas não têm força muscular. Elas não têm. Elas não têm aquela agilidade que o adulto tem. Elas não têm nada disso. Mas elas têm algo que leva todos os adultos a parar para dar atenção a elas. Né? Como a professora. A professora, se ela chega à sala de aula, assim, no maternal principalmente, se ela percebe que ali não tem giz para ela, né, desenhar ali na lousa, ela não tem giz. E ela não pode deixar as crianças sozinhas ali na sala e ir até a secretaria. Então o que ela pensa? Ela pensa assim: bom, eu vou contar história para essas crianças, vou fazer elas sorrir, vou fazer elas brincar, e depois, na hora do recreio, eu vou à secretaria e pego o giz. Aí ela abre um livro de história e ela começa a contar história. E as crianças todas ali a observam. Isso é psicologia. Você entendeu?
Então as pessoas, elas usam as ferramentas que têm. Elas usam as ferramentas que possuem. Então, ainda mais nesse caso, é tão desenvolvido quanto o de um adulto. Allan Kardec colocou espírito, eu coloquei alma. A alma que anima o corpo de uma criança, porque se está no corpo, animando o corpo de uma criança, é a alma, não é espírito. Então isso aqui já é uma pegadinha. É um sentido duplo isso aqui, para a gente analisar. Porque se você admite que é espírito, você vai ter que voltar lá no princípio da doutrina. É óbvio que Kardec não errou, mas ele deixou de propósito para nos testar. Bom, vamos ver se realmente eles entenderam a mensagem. Então não é espírito, é alma. Mas é a mesma coisa, Luiz. Desculpe. É a mesma coisa. Tanto a alma quanto o espírito é a mesma coisa. Os dois é um só. Só que no corpo físico, os bons espíritos forneceram a Kardec o nome de alma. E na erraticidade, fora do corpo físico, espírito. Isso é para classificar, para uma melhor classificação, até de entendimento. E fica mais fácil para nós, né? É tão desenvolvido quanto o de um adulto. A alma que anima o corpo de uma criança, desenvolvido. Pode até ser mais desenvolvido. A alma dessa criancinha que corre aí pelo terreiro da sua casa. Se mais ele ou ela progrediu, se ela mais evoluiu, se ela mais trabalhou na seara do mestre, na seara de Deus. Agora, se ela não temos como classificar. Agora, apenas a imperfeição dos órgãos infantis o impede de se manifestar. Mas ela tem o carisma. Agora, gente, a gente fala assim que não tem como a gente classificar quem é mais evoluído, quem é mais atrasado, quem progrediu mais, quem progrediu menos, quem trabalhou mais, quem trabalhou menos. Mas vocês observam hoje em dia, as crianças, elas nascem praticamente, só está faltando falar. Porque tem crianças que já nascem com dentinho, né? Que na primeira mamada que ela dá ali, chupada no peito da mamãe ali, a mãe já grita ai, ai, porque ela já morde. A bichinha já é vampirinha desde criancinha. Então, hoje em dia, as crianças já nascem com os olhos abertos. Ei, mas a época atrasada era a minha, pelo amor de Deus, quando eu nasci. Por isso que eu me considero um alienado mesmo. Além da minha mãe e minha avó me colocar, ela está aqui do meu lado ouvindo essas coisas agora. Além delas colocar aquele coeiro, eu ainda demorei uns 8 meses para abrir os olhos. Não, e o pior é que a mulher tinha que ficar, acho que 7 dias dentro de casa, não podia sair lá fora e tomar a luz do sol. Oh, Jesus amado, que mundo é esse? Porque a criança não podia. Antes do 7º dia, olha o que o catolicismo fez com a cabeça das pessoas, né? Isso é mitologia, isso é coisa do catolicismo. Antes do 7º dia, não podia haver a luz do sol. Nem a mãe, nem a criança. Resguarde, gente. Pelo amor de Deus. A mulher, naquela época, existia resguardo.
Você já parou para pensar que hoje não existe mais resguardo? Observe para você ver. Resguardo é coisa de espírito primitivo, gente. De alma primitiva. Tanto da criança quanto da mãe. E quanto de todos... mas é o conceito da época. Conceito errôneo. Conceito primitivo. Resguardo. Agora, uma coisa eu não posso negar, né? Porque naquela época do resguardo, a mulher comia canja no almoço, canja na janta. Olha, era tanto frango que se matava durante aquela semana toda, que a mulher ganhava peso. Agora, hoje em dia, coitadinha, se deixar, ela emagrece de tanto passar fome. Mas é brincadeira. É só para fazer uma análise de que as coisas hoje em dia estão diferentes, né? Hoje as crianças, elas não usam mais coeiro, as mulheres hoje não têm aquele negócio de resguardo, 7 dias. Hoje as mulheres já ali depois do parto, 2 dias depois ela está na academia, e natação, e isso e aquilo, e tem que ser assim mesmo. E a tendência é melhorar cada vez mais. Vamos para o próximo vídeo.